queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o momento está muito bom, mas se faz necessário saudar a todos com a paz do Senhor e pedir-lhes que carinhosamente tornem os vossos assentos, tendo em vista que eu quero ser sucinto, pois tenho consciência que estou na maior metrópole do nosso Brasil, da nossa América Latina, e sei que a labuta ela começa cedo. Eu quero agradecer ao pastor, ao bispo Samuel Ferreira, sua muito digna esposa, bispa Keila, sua família, pela credibilidade, a oportunidade a mim cedida, pois sei que em meio a tantos homens e mulheres que me antecederam e os que ainda virão, os quais quero reverenciá-los, não sou merecedor de fazer parte de um grupo tão seleto como este. Então eu quero deixar registrada a minha gratidão a ele pela credibilidade, a confiança a mim cedida. Estendo esta gratidão a toda a diretoria desta honrada igreja, ministério. Quero usar o pastor Oséias, pastor Geraldo, para em nome deles também agradecer a todo o ministério, este coeso ministério e esta gloriosa igreja, que Deus recompense-os. Quero dizer-lhes que é bom estar entre vós. Registro a minha gratidão ao pastor Alberdão pelo carinho, a receptividade, a locomoção, de uma forma tão carinhosa que eu fiquei até sem jeito, fiquei preocupado porque minha bochecha ficou vermelhinha de tão bem tratado que fui. Mas, queridos, como o mês de agosto, nós estamos em um início de ano profético, e como é sugerido o mês da restituição, eu quero ler um texto para trazer-lhes a mensagem que está em meu coração. O livro de Joel, o profeta Joel, capítulo 2, versículo 23, tem um texto do qual eu quero usar o seu contexto para trazer-lhes a mensagem. O texto diz: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinadores de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês, ou como outrora. Versículo 25, 24: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto ou de vinho e de azeite. Amém? Queridos, aqui há um texto inserido em um dos livros do Antigo Testamento, um livro que está no contexto dos profetas menores, um livro composto de 3 capítulos e cerca de 73 versículos. O interessante é que a contundência destes registros histórico e literal, ele traz uma contundência contemporânea para o século 21 de uma forma excepcional. O livro de Joel, a própria pessoa, ele não nos traz um contexto histórico
do qual a gente possa estender, a não ser o nome, o Pai e a etimologia de ambos, que Joel é o Senhor é Deus, ou Yahvé, e o Pai Petuel, persuadido por Deus. Mas o livro do profeta Joel, ele nos traz um teor. Os irmãos vão de convir que dentro do contexto há uma visão simbólica, profética, de uma guerra literal, de uma invasão destruidora. Mas eu quero pedir permissão aos estudiosos para me anter num contexto histórico, real e literal. E é por isso que eu gostaria de falar-lhes nesta noite: estou vivo, ainda há esperança. Diga para quem está ao seu lado: estou vivo, ainda há esperança. Nós sabemos, amados, em todo o contexto de Israel, é notório, é escrito, que quando nós deparamos com o contexto prosperidade dentre o povo de Deus, os irmãos vão ver que o agronegócio é responsável pela potencialização econômica do povo de Deus. O povo de Deus que a Bíblia diz se estabeleceu em uma terra próspera, depois de viver cerca de 430 anos debaixo de jugo. Agora o povo na terra prometida vai desfrutar do melhor da terra e, sobretudo, o agronegócio. Eu quero sintetizar, mas a gente percebe um contexto registrado por este profeta, que é a divergência da data, do tempo do acontecido entre os estudiosos eruditos, até porque alguns datam 800 anos aproximadamente ante-exílio, e há quem defenda pós-exílio, mas partindo de um pressuposto lógico, eu quero ficar antes-exílio. A Bíblia nos mostra um período que Deus resolveu abençoar o seu povo, um período de uma prosperidade e uma rentabilidade sem precedente. O povo vivia um momento sustentável em um contexto econômico. O povo desfrutava. A Bíblia mostra que o povo semeava, pastor Rubem, Fabiana, o povo semeava a semente, e Deus fazia a sua parte, enviando as primeiras e as últimas chuvas. Toda a minha vida profissional, cerca de 40 anos, vivi da área rurícola, criei meus filhos, até chegar à aposentadoria. E para nós que dependemos da agricultura, que era o caso direto do povo de Deus, existe um período sazonal, um período se semeia entre safra, e um período se colhe como safra. É bem verdade que há diferença de localização por causa do clima, mas partindo de um princípio lógico do texto histórico, o povo começava a semear em outono, no mês de outubro, e era quando o povo semeava que Deus enviava as primeiras chuvas. As primeiras chuvas que caem para quem depende da colheita, ela vem em uma quantidade torrencial,
a ponto de causar lamaçal, porque a sua função é amolecer, é umedecer o solo que foi causticado no período da safra por conta do sol. Então essa chuva vem justamente para umedecer o solo e dar poder de germinação para a semente semeada. Então isso era notório, isso era praxe. Quando chegava perto da primavera, ou primavera, meio de março, salvo engano, então o fruto crescia, e Deus maravilhosamente vinha com a chuva serôdia, que tinha a responsabilidade de não causar lamaçal, de não ser tão torrencial, mas era uma chuva que amadurecia o fruto para vir a colheita. Então o povo vivia neste patamar econômico e agrícola, a ponto que cada ano era surpreendente. A semente que era semeada em 2017, por exemplo, a expectativa do semeio de 2017, quando 2018 chegava, exemplificando, superava o real, superava a previsão. As bênçãos eram cada ano maiores do que o ano anterior, a ponto que o povo tinha que estabelecer novos armazéns, o povo tinha que estabelecer novos celeiros, o povo tinha que aumentar os lagares, porque os construídos no ano passado não era capaz de suportar a grandiosa colheita que estava por vir. E o povo ia crescendo, e o povo ia ganhando, o povo ia prosperando, a ponto que o povo chegou a um patamar que esqueceu do principal. Pois havia 3 produtos na agricultura que eram essenciais, eram os principais produtos na agricultura: era o cereal, era o azeite e era o vinho. Estes 3 produtos não era só questão comestível, mas esses 3 produtos faziam parte do culto diário. Se você ler do capítulo 29, a partir do versículo 38, você vai ver quando Deus instituiu que todo dia, chovesse ou fizesse sol, tinha que ter culto pela manhã e pela tarde. Ele disse: para o culto da manhã, você pega 2 cordeiros, ou melhor, parece holocausto contínuo, você toma 2 cordeiros, pela manhã sacrifica um, com parte de cereal, que era produtos oriundos do trigo, da cevada, do grão, e você mistura com parte de azeite, e faz o culto pela manhã. No final da tarde, volta a cultuar. Tem que ter cereal, tem que ter farinha, e agora tem que ter vinho, porque era o culto da libação. Então entrava o vinho. Então esses 3 produtos eram essenciais, não só por questão econômica, mas também na questão espiritual. Então o povo foi crescendo, as bênçãos caíam, as facilidades chegaram. Então quando a facilidade chegou, o povo se tornou insensível, porque a produtividade era garantida, a prosperidade era garantida. Então tudo ficou fácil. Para que orar de manhã? Para que orar à tarde, se nós não precisamos mais? O povo creditou a potência econômica aos equipamentos agrícolas, os insumos, e o povo esqueceu
que ele semeava, mas era Deus que fazia crescer, era Deus que amadurecia. E o povo acreditou que eram os insumos, os fertilizantes, e começou a viver período de facilidade. E o período de facilidade, o povo começou a cultuar como queria. O povo começou a se embriagar pela produtividade. O povo se tornou insensível, porque precisa mais orar não, precisa jejuar mais não, precisa gemer mais não, o negócio está bom demais. Há alguns aqui onde convir que uma geração da qual nós somos frutos não viveram tanta facilidade feito nós. Não tinha que apertar em botão, gente. Não tinham página para acessar. Nada contra o poder gracioso da pós-modernidade, muito pelo contrário. Uma geração posterior que nos gerou não vivia facilidades como nós estamos vivendo, porque não tinham facilidade. Então eles tinham que apelar para quê? Para o joelho, para o jejum e para o clamor. E geraram nós. Nós estamos vivendo um período de facilidade tão fácil, e isso é bom. Facilita a nossa maneira de viver, mas a gente tem que ser advertido, porque há quem diga que os lenços estão saindo das nossas igrejas. Então o povo se tornou insensível. E quando o povo se tornou insensível, todas as graças. Então Deus disse: agora eu vou mandar quem é que manda aqui, vou mostrar quem é que manda. Porque o povo enriqueceu e perdeu a sensibilidade, pastor Oséias. O povo estava vivendo fácil demais, então perdeu o sentimento de sensibilidade espiritual, e começou o povo a viver e cultuar do jeito que queria. Não tinha mais trigo, não ofertava como antes. Aí, em rápidas palavras, simbolicamente, aí Deus envia uma praga da qual eu não quero ter detalhe, que o tempo não me permite. E de uma forma literal, esta praga de um dia para o outro devasta tudo. Esta praga é tão considerada como exército de Deus, que eu estava lendo um artigo que por volta, salvo engano, 1845, salvo engano, houve uma praga dessa no Líbano, e o escritor, uma testemunha ocular, deixou registrado que ele diz: amanheci o dia com lavouras verdejantes debaixo dos meus olhos, e de repente, como mágica, tudo aquilo desapareceu. Então, de um dia para a noite, a Bíblia diz que Deus envia o cortador, e aquela lavoura produtiva amanhece o dia só com os caules, conjecturando, os caules de pé e as folhas no chão. Mas o povo estava tão insensível que olharam para os caules de pé e disseram: ainda tem jeito, vamos investir no insumo e vamos tratar. Ainda tem caule. Não perceberam que era Deus. Aí Deus manda o migrador no outro dia, simbolizando, no outro dia o migrador pega todas as folhagens e some com elas. Só fica a terra seca e o caule. O povo gritou: ainda tem caule, ainda tem raiz, ainda tem esperança. Aí Deus manda o destruidor, quando de repente nem o caule existia mais. Aí eles disseram: mas ainda tem raiz aqui embaixo. Ainda tem esperança.
Aí compraram novos equipamentos, novos insumos e começaram. Aí Deus diz: agora eu vou mandar o destruidor. Quando pensa que não, até a raiz desapareceu. O devorador levou tudo que tinha por baixo da terra. Mesmo sem raiz, a insensibilidade foi tanta. Aí Deus disse: agora eu vou sustentar a chuva. Então o povo comprava semente de qualidade. O povo comprava arados potentes e começava a sucar, tratar a terra e semear sementes. Cada ano, cada dia, mais qualidade. Mas a chuva primeira não vinha. Aí a semente morria debaixo da terra seca. E o povo não ligou. Aí Joel entra nesta questão. A insensibilidade tomou conta generalizada do povo por conta da facilidade. Agora a terra seca, não tinha mais cereais, não tinha mais azeite, e não tinha mais vinho. E se implicava a dizer, gente, era por isso que Joel disse que os sacerdotes ficaram tristes, porque não tinha mais culto. E se não tinha culto de manhã nem à tarde, não tinha presença. Se não tinha culto de manhã nem à tarde, não tinha esperança de uma prosperidade posterior. E a ficha do povo não caiu. Aí Joel entra no cenário. E veja, me permita, pastor, e conjecturar. Ele não deixa escapar nenhuma classe. Joel vem com uma mensagem de advertência em primeiro lugar. Qual é o primeiro grupo que ele profetiza? Os mais experientes, os anciões. Por exemplo, me ajuda aqui, pastor, fique de pé. Joel chama os experientes e diz: anciões, me diga uma coisa. Aconteceu essas coisas nos dias de vocês? Aconteceu coisa semelhante nos dias dos vossos pais? Eu quero que vocês façam uma narrativa. E vocês digam para os filhos de vocês, e os filhos de vocês para os filhos dele, e os filhos dele para as outras gerações, o que Deus fez, o que Deus fez. Depois que ele profetiza para os anciões, obrigado, pastor. Aí ele se volta para o povo de Israel. E quando ele se volta para o povo de Israel, ele é taxativo. Ele diz: despertai, ébrios. Vocês não estão percebendo? Vocês estão insensíveis, que é a maior característica de um ébrio, a insensibilidade. Vocês não estão percebendo que não tem trigo, não tem azeite, nem tem vinho, e a terra secou. Faça alguma coisa. Aí depois que ele profetiza para o povo, ele volta para os latifundiários, para a liderança, para aqueles homens que eram responsáveis pela agricultura, pelo agronegócio, os vinhateiros e os lavradores. Aí ele olha no contexto dos empresários da época e diz: vinhateiros, lavradores, será que o que está acontecendo não envergonha vocês? Vocês não estão vendo que a terra está triste? Porque o trigo acabou, o azeite secou e o vinho desapareceu. Vocês não estão vendo que até o boi está gemendo, a manada está clamando, porque a terra está seca e o pasto se queimou, e vocês não estão nem aí para o que está acontecendo?
Envergonhai-vos, vinhateiros. Envergonhai-vos, lavrador. Vocês não foram chamados para isso. Aí ele se volta para onde? Com todo respeito, é Bíblia. Ele se volta para o altar. Ele se volta para os ministros do altar. Por quê? Porque os ministros estavam entregues, cabisbaixos, porque não tinha mais trigo. Porque não tinha mais ofertas, não tinha mais azeite, e não tinha mais o vinho para fazer culto pela manhã e à tarde. E como sobreviver? Aí ele volta para o ministro do altar e diz: ministros do meu Deus, passai a noite vestida em pano de saco. Quando Joel diz passar a noite vestido em pano de saco, quero fazer uma alegoria. Eu não sei que alguém aqui viveu tão pobre como eu na adolescência. Os meus pais, éramos 12 irmãos. E na maioria dos dias, como eles viviam da agricultura, empregados da área rurícola, eles não podiam comprar roupa para nós, irmãos, para mim e meus irmãos. Então eles arrumavam saco de estopa. O saco de estopa era um saco bruto. Só que a minha mãe cortava um buraco em cima para passar na cabeça e 2 laterais para pôr o braço. E a gente passava o dia vestido nele, mas à noite não dava. Por quê? Porque ele coçava demais. Ele furava, não deixava a gente dormir. Então Joel pega e diz: passai a noite, sacerdotes, ministros, vestidos em pano de saco, porque talvez ainda há esperança. Ele estava dizendo: é hora de passar a noite acordado, é hora de esquecer a programação televisiva, é hora de esquecer o churrasco, mas é hora de botar a cara no pó e passar a noite até pela manhã, gemendo, para ver se ainda há esperança. A terra secou, a crise chegou. Aí ele volta para o altar e diz: uivai, sacerdote, uivais, ministro do altar. Veja o que é que Joel provoca, gente. Quando ele diz a palavra uivai, originalmente a palavra uivar é gemer, é clamar em voz alta. É a maior característica do lobo. Só para os irmãos terem uma ideia, o uivar do lobo não é aleatório que ele uiva. A primeira coisa que faz o lobo uivar é para reunir a alcateia para prosperar. Quando a coisa está se acabando, o lobo uiva para todos se reunir e ir à caça, cair em campo. A crise está chegando, não vamos aguentar, vamos uivar para eles ir, vamos cair no campo, vamos semear, vamos atrás de caça. O uivo do lobo, gente, eles são tão unidos que, segundo pesquisa do Current Biography, ou seja, é uma corrente biográfica de biologia, que é da Áustria, ele diz que o lobo é tão íntimo e unido que eles conhecem o outro só pelo uivo, não precisa ver não. Quando um uiva lá, o outro já sabe quem é que está uivando. Então deixa eu ver um grito de glória lá em cima. Está sabendo de onde vem? Está sabendo quem é? Sabia que os crentes pentecostais são conhecidos pelo barulho?
Quando um dá glória ali, o outro já diz: eu conheço esse barulho. Quando o outro dá glória lá, ele diz: eu também conheço. Precisa nem ver. E a terceira característica do lobo, gente: o uivo tem muita coisa. O uivo fala do gemer, do clamar, do gritar. Quando o lobo chefe, veja que ele fala para os líderes: uivai. Ele não fala para o povo essa frase. Por quê, gente? Porque o grito de unidade, o uivo do lobo, em terceiro lugar, é para afugentar o perigo. A Bíblia fala do lobo da tarde. Em Abacuque é mais valente, é a classe mais valente. Quem são os lobos da tarde? Os líderes. Por que eles estão aqui? Porque quando eles percebem que a sua alcateia está correndo risco e os inimigos querem entrar, os pedradores, então os lobos líderes valentes não vão lutar com as unhas nem contra os dentes com o inimigo. O que é que ele faz? No cair do sol, no crepúsculo da tarde, ele sobe para a mais alta montanha, para o monte. E quando chega em cima do monte, todos perfilhados, coloca o focinho para cima, coloca o joelho no chão e o focinho para cima, pode olhar. E um som tremendo, uniformemente eles começam a gritar: au! E vai, começa da direita para a esquerda, só barulho. Aí o vento se encarrega, como é tarde, está mais calmo, o vento vai levando o barulho. Só que quando aquele barulho vai passando, os inimigos ouvem. Os inimigos que querem entrar para destruir a alcateia ouvem. Aí quando eles ouvem o barulho, eles param. Por quê? Eles começam a entender: eles ainda estão vivos, não dá para entrar não, eles ainda estão de pé. A nossa igreja pentecostal, ela não é conhecida assim simplesmente pela mídia, ela não é conhecida pelo status de igreja, mas o que identificou foi o barulho de glória, de aleluia. Era barulho de glória, de aleluia, que sacudia lá fora. Pergunta para quem está ao teu lado: está vivo? Diga então: deixa eu ouvir o barulho. Está vivo? Se está vivo, tem esperança. Está vivo? Não podemos entrar enquanto tiver crente pentecostal de pé, gente. Enquanto a Assembleia de Deus tiver glória, tiver aleluia, ninguém pode destruir, porque é isso que identifica ela. Deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir o barulho de quem está vivo. Deixa eu ouvir. Uivai, sacerdote. Dá um toquinho quem está para o outro lado, diga: é tempo de uivar, meu filho. Bota o joelho no chão e a cara para cima, e abre a goela. A coisa está fácil demais. A coisa está fácil demais. A igreja não vence briga corpo a corpo. A igreja vence briga com o clamor, com o barulho, com o jejum, com a oração, com o rogo. Joel diz: sacerdotes do Senhor, pegue o zofar, pegue a corneta, a trombeta, sacerdote, suba ao monte,
e toque a buzina em Sião. Diga que o negócio dá sério e o dia do Senhor vem. Mas provoque o povo, Senhor. Suscitem o jejum. Chama o povo para orar. Chama o povo para clamar. Por que ele diz isso? Porque o povo começou a viver o ápice da comoção. Então isso era patriarcal. Quando o povo estava no ápice da comoção, na tristeza, o povo rasgava as vestes e colocava a terra na cabeça, mas não estava resolvendo. Aí Joel diz: bota o povo para orar, fecha a boca do povo, porque não rasga o coração de vocês, não rasgue a veste de vocês. Vocês têm que rasgar o coração, porque talvez assim ainda tenha esperança. Porque o nosso Deus é compassivo, Ele é bom e se arrepende do mal. Façam isso. Chama os velhos para jejuar. Chama as mulheres para jejuar. Olha a ordem, está escrito: chama os jovens, as moças e os rapazes. Se está tendo casamento, cancela o casamento. Se o noivo está na lua de mel, para a lua de mel e traz ele. Até a grávida vai ter que jejuar. O menino que mama vai parar de mamar para jejuar, porque até o boi vai jejuar para ver se ainda tem esperança. Ele toca. Os sacerdotes ouvem. Os anciões ouvem. E daqui a pouco está velho com a cara no chão, está rapaz, está moça, está mulher. A noiva saiu do tálamo e o noivo da lua de mel. A grávida teve que vir. A que amamentava parou de amamentar e estava todo mundo de joelho gemendo. Quando ele geme e clama, aí Deus não resiste. Você pode ver que a partir daqui a mensagem mudou. Quando Deus ouve o gemido, quando o povo jejuma, quando o povo geme, aí Deus vem a Joel e diz: Joel, eu tenho uma mensagem para o meu povo. Qual é, Senhor? Regozijai-vos, ó filho de Sião, alegrai-vos, porque eu vou trazer a chuva de volta, a temporã e a serôdia. Eu vou trazer de volta. Eu vou restituir todos os anos que o gafanhoto comeu. Eu vou restituir de novo. As vassajeiras vão se encher de trigo. Os lagares vão transbordar de vinho novo. Vai ter azeite sobrando. E eu vou devolver tintim por tintim, dia por dia, mês por mês, ano por ano, que o gafanhoto comeu, a destruição comeu. Eu vou devolver, eu vou devolver, eu vou devolver, eu vou devolver. Veja a promessa de Deus. É aqui que ele diz: eu vou devolver a temporã e a serôdia. Gente, isso aqui é demais. Olha o que é que Deus faz. Está pensando que é só assim? Eu vou para um culto e pegar e pronto? É não. Se fosse era bom demais. A chuva temporã era uma chuva fora de tempo. Como eles perderam o tempo,
Então agora Deus não diz: eu vou mandar a primeira chuva. Ele diz: eu vou mandar a chuva temporã, que era uma chuva fora do mês normal, fora do tempo normal. Qual era o problema? Só que agora essa chuva temporã, e tanto ela vinha tão forte que piorava. Porque quando eles perdiam a primeira, por algum motivo, que a temporã vinha, a temporã não vinha mais calma, ela trazia tempestade. O vento era forte, os relâmpagos caíam, a nuvem era densa, e poucos tinham coragem de semear no tempo da chuva temporã, porque ela vinha fora do tempo normal. Foi por isso que o sábio do Salomão, ele observando, falando da semeia para colher, ele disse no capítulo 11, salvo engano, de Eclesiastes: quem olha para a densidade das nuvens e quem olha para o vento não vai semear, e quem for olhar para a nuvem não vai colher. Ou seja, tem que ser macho, tem que ter sangue para enfrentar a chuva temporã e acreditar na colheita posterior. E a chuva serôdia, pastor, é aquela chuva que vem quando não tem mais esperança. Acabou. Aí Deus disse: eu vou mandar de volta mesmo sem você esperar. E eu não vou demorar, vai ser fora de tempo, mas eu vou mandar. Eu vou mandar tanta temporã como a serôdia, como eu fazia antigamente, e vou devolver. Agora Deus prometeu devolver. Agora precisava ter coragem para semear de novo, porque o vento viria, a tempestade viria. Precisava ter coragem para resgatar o que foi perdido. Talvez 2017 não foi bom para você. Aqui não tem super crentes nem super heróis. E você sabe que nós não somos perfeitos. Mas dá um toquinho para quem está falando, diga: não importa o que 2017 causou, você terminou vivo, então tem esperança ainda. Vamos semear, vamos resgatar. Joel, diga ao povo que se fortaleça, Joel, para resgatar, para semear, que eu vou devolver. Mas, Senhor, os celeiros estão desolados. Com o que a gente vai resgatar? Não tem ferro, não tem aço. Então diga que façam lança das vossas podadeiras, das vossas foices, e façam espada das vossas enxadas ou rédeas de arados. Mas os arados enferrujaram e as podadeiras apodreceram. Não importa, está podre, está enferrujado, está, mas ainda tem alguma coisa? Tem. Então deixa o resto comigo. Eu só quero que eles entrem na guerra, não chame covarde, chame valente. E eu quero que mesmo com o que apodreceu, mesmo com o enferrujado, ele entre com o peito para frente gritando fraco: eu sou forte, eu não vou me render, eu sou forte, eu vou enfrentar a tempestade. Está vivo? Eu estava lendo um artigo, volto a dizer, que me dizia o seguinte: quando tudo parecer acabado, quando não houver mais esperança, quando você olhar não ver mais perspectiva e ninguém mais acreditar em você, então antes de tu entregar os pontos, antes de você desistir, vai numa banca de jornal mais próxima. Quando você chegar na banca de jornal, não compra um jornal mais recente e não vai ler a primeira página nem a segunda, que é sempre notícias políticas, policiais ou esporte. Folheia o jornal e vai procurando a página de obituário. Quando você chegar na página de obituário, no cabeçalho tem uma cruz e um cabeçalho com letras garrafais: nota de falecimento. Abaixo tem uma lista e você começa a ler: ontem morreu fulano de tal, ontem morreu cicrano, sepultar tal dia, ontem morreu Beltrano, ontem morreu fulano, ontem morreu cicano, ontem morreu, valendo, ontem morreu. Chegar no final da lista, o seu nome não tiver,
Você está vivo. E Jesus foi mais além, gente. Jesus foi mais além da psicologia. Um dia chegou uma moça desesperada para ele e disse: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, voltará a viver, viverá. Então nada está perdido. Dá um toque em quem está ao teu lado, diga: nada se perdeu. Vamos resgatar agora. Está pronto para resgatar o que perdeu, o cafanhoto, o que pensaram que tinha roubado de você? Posso contar com corajosos aqui. Quem quer que Deus vai devolver? Quem crê que 2018 vai ser o ano da restituição? Então fica de pé. Diga: primeiro, eu vou resgatar. Eu vou voltar a semear o cereal, o azeite e o vinho, porque faz parte do culto. Lembra como a gente era, gente? Lembra como eram os nossos cultos? Precisava muita coisa não era? Jesus começava a batizar com o Espírito Santo quando o hino da harpa estava sendo cantado. Não dependia de ninguém de renome, não. A gente já saía de casa pegando fogo e as lágrimas caindo. Veja que Joel está a maior promessa depois desse quebrantamento. Aí Deus disse: Joel, diga ao povo que depois disso eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão. E os vossos jovens terão visão. Lembra no tempo que as nossas crianças e adolescentes profetizavam nas nossas igrejas? Então olha para quem está ao teu lado, se você pode. Me ajuda aqui, meu amigo, com todo respeito. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo que o seu, dá uma viradinha para ele aí. Dá uma viradinha para ela. Olha para ele assim como eu estou com meu amigo aqui. E diga para ele: não quero nem saber como 2017 terminou. Eu digo: eu quero saber como você vai encarar 2018. O vento vem, a tempestade vem, a nuvem vai encher o céu, mas a chuva vai cair. Diga a ele: eu vou enfrentar o vento, vou enfrentar a tempestade, mas vou voltar a semear. Me faz um favor, diga para ele: me faz um favor. Se depois desse janeiro profético encontrarem alguém perdido por aí, que não acreditava mais em mim, que pensou que eu estava acabado, que eu tinha entregado a toalha, dá um recadinho a ele, diga que a casa caiu. Eu vou enfrentar o vento e eu vou recomeçar. Abraça ele, diga: Deus vai devolver. É o ano da restituição. Deus vai devolver. Abraça ele. O meu corpo está fervendo de unção aqui nesta noite. Como ministro do Evangelho e profeta de Deus, direita e piachaida. Assim diz o Senhor:
Coisas grandes estão acontecendo. Eu estou sondando de dentro para fora. E eu estou dando um abraço em vidas aqui nesta noite. Eu estou abrindo as portas que estavam fechadas. Os caminhos trancados, eu estou abrindo veredas e largas. E eu estou renovando o que estavam frios e levantando os caídos. Porque a minha glória e a minha promessa eu derramo no meio de vós. Agora, agora, agora. Se você puder, eu quero concluir. Abraça essa pessoa, abraça ela, vai. Se tiver intimidade, se for do mesmo sexo, diga para ela: você está vivo, ainda tem esperança. Diga para ela: ainda há esperança. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Ainda há esperança. Aleluia! Adora, adora, adora!